Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Jesus Cristo Voltará. O estudo da escatologia pentecostal. E hoje, lição de número 4, o Tribunal de Cristo. Tópico 1, o que é o Tribunal de Cristo? Tópico 2, o que acontecerá no Tribunal de Cristo? E tópico 3, o que receberemos no Tribunal de Cristo? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas. Portanto, não sai daí. É muito bom ter você aqui conosco. Eu espero que esteja sendo bênção esses estudos, que estejam edificando a tua vida. Eu confesso que mais uma vez, em mais um trimestre, tenho aprendido muito e eu conto com a tua ajuda. Se você é inscrito em nosso canal, já deixa um like, coloca um comentário abençoado. Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal. E não esqueça de ativar as notificações. Você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A síntese da lição de hoje é: todos os salvos em Jesus Cristo um dia deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um será recompensado por suas atitudes e obras. A leitura bíblica da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8 até o 15. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Palavra interessante do apóstolo Paulo que hoje vamos estudar um pouco mais. Vamos orar? Pedir a iluminação do Senhor. Precisamos que o Espírito Santo abra a nossa mente. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Quero te agradecer por esse irmão e essa irmã que estão conosco hoje, sedentos de ouvir a Tua voz, Senhor. Fala o nosso coração, ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento, para que venhamos compreender um pouco mais sobre a escatologia pentecostal. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos os slides da lição que nós projetamos aqui, tanto na versão em PowerPoint quanto na versão em PDF. Para você acessar os links, basta ir aqui embaixo na descrição deste vídeo, clica lá e você pode baixar o arquivo e nós damos total autorização para você modificar, você utilizar na tua classe de EBD, no teu pequeno grupo. O importante é que você seja bênção na vida de alguém. Afinal, bênção só é bênção quando abençoa um outro alguém. E então, queridos, como você tem feito a obra do Senhor? Você é um crente em Cristo Jesus, você é um salvo
pela graça do Senhor, pela obra de Jesus Cristo, e de que maneira você tem se comportado com relação às coisas de Deus. Saiba que um dia todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor e prestaremos contas de todas as nossas atitudes. Hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. E é interessante que muitas vezes este Tribunal de Cristo é confundido com o momento de julgamento final para a salvação eterna ou condenação eterna. O fato é que o tribunal é para a igreja. Depois do arrebatamento, Jesus vai tratar com o seu povo. É o noivo tratando com a sua noiva. Todos iremos comparecer diante do Senhor para o dia da grande prestação de contas. Veremos que haverá uma recompensa para todos aqueles que serviram e servem a Cristo por amor, com zelo e excelência. Vamos então mergulhar em mais uma lição. Tópico de número 1. O que é o Tribunal de Cristo? Subtópico 1. Uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. É importante nós percebermos o contexto do texto lido aqui. Eu sempre lembro a você aquela máxima: texto sem contexto é pretexto para a heresia, não é não? Então vamos lá. O texto do dia, o texto que nós lemos está em 2 Coríntios 5:10. Este texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quem eram os destinatários desta carta? Os irmãos salvos em Cristo Jesus, lá da cidade de Corinto, os irmãos que estavam caminhando na fé. Não era um povo que não conhecia a palavra, pelo contrário, era um povo que estava sendo tratado, discipulado pelo apóstolo Paulo, mas que já tinha uma fé em Cristo Jesus. E olha como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, Paulo ele se inclui no texto, ele usa a expressão porque todos devemos comparecer. Então fica claro que ele está se incluindo aí porque é para a igreja, é um julgamento para os salvos. E aqui não é um tratamento com relação à salvação ou condenação. Todos já estarão salvos em Cristo Jesus. Mas Deus é tão bom que não para por aí. As nossas obras serão julgadas diante do Todo-Poderoso. Querido, eu não sei você, mas eu várias vezes já parei para pensar neste momento. Imagine você chegando diante de Deus, imagine você chegando diante do teu Senhor e então prestar contas de tudo que Ele colocou em nossa mão. Seja uma estrutura, seja recursos financeiros, sejam habilidades, aquilo que nós falamos de talentos que Ele deixou para cada um de nós. E Ele vai perguntar: o que foi feito com tudo que eu entreguei na tua mão? O que você fez com as pessoas que eu coloquei na tua mão? O que você fez com o tempo que eu coloquei na sua mão? Então nós estaremos diante de Deus e sabemos que diante de Deus não temos como esconder absolutamente nada. Portanto, estaremos desnudos, despidos, com uma consciência aberta diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que julga a toda a humanidade. E de fato haverá muitas surpresas, porque ali diante de Deus nós veremos aqueles que trabalharam diligentemente e sem interesse pessoal, que se dedicaram verdadeiramente às coisas do Senhor para que o nome do Rei dos Reis fosse glorificado. Será um dia maravilhoso. Pastor, e quando será isso? Lembre-se de que nós estamos estudando a escatologia bíblico-pentecostal. Então nós somos influenciados pelo dispensacionalismo. E já falei, como dispensacionalistas, nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Então eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para você, para ficar mais claro em que momento
haverá essa questão do tribunal de Cristo. Perceba então que nós temos aí um gráfico que nos ajuda a entender a primeira vinda de Cristo aqui encarnado, João capítulo 1, versículo 14. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós temos a era atual, a era que nós estamos vivendo. A igreja será arrebatada, ela será tirada aqui desta terra, como nós falamos na lição anterior. Estaremos com Cristo nos ares. E é neste momento que nós passaremos, enquanto igreja, pelo tribunal de Cristo, aquele descrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 até o 15, e 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 10. Enquanto nós estivermos lá no céu com o Senhor Jesus, no momento do tribunal, em seguida nas bodas do Cordeiro, aqui na terra haverá o período de 7 anos chamado de Grande Tribulação. 3 anos e meio, um período em que haverá acordos sendo feitos e um período de aparente paz. Mas haverá uma traição com relação a esses acordos e um período de intensa perseguição. Ao final, então, dos 7 anos, é que Jesus volta com a sua igreja em poder e grande glória para julgar a toda a humanidade. Então, o tribunal de Cristo não é para toda a humanidade, mas sim apenas para os salvos em Cristo Jesus. Quando vai acontecer isso? Logo após o arrebatamento da igreja, no período em que nós estivermos vivendo aqui na terra, o período da grande tribulação. Lembre-se, antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Nos ares, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na terra, o período da grande tribulação. Subtópico número 2, uma prestação de contas. Sabemos que o nosso Senhor Jesus é um justo juiz. João capítulo 5, versículo 27 diz assim: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Deus deu a Jesus este poder, e é diante de Jesus que nós estaremos sendo julgados pelas nossas obras. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 14. Ou seja, tudo que nós fizemos aqui na terra, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós utilizamos os recursos, a maneira como nós utilizamos as habilidades, a maneira como nós empregamos na obra e no reino, os talentos e os dons serão apresentados diante de Deus como obras. E o apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, ele deixa claro que será passado pelo fogo, ou seja, Deus irá julgar as nossas obras. E ele conhece o nosso coração, é o fogo consumidor. Esse fogo consumidor consumirá essas obras. E aquelas que permaneceram, ou seja, obras que glorifiquem ao Senhor, obras de sinceridade, obras de adoração, obras que vieram para que o nome do Senhor fosse glorificado, essas permanecerão. E então haverá uma recompensa, aquilo que nós chamamos de galardão para o crente, para o salvo em Cristo Jesus. É importante ressaltar que no tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecado. Os crentes somente receberão ou perderão recompensa. Contudo, esse será um momento de muito temor, pois as intenções dos corações dos homens serão reveladas diante de todos os crentes. Ora, nós precisamos ter a motivação correta para fazer a obra de Deus, porque a Bíblia fala claramente que um dia nós estaremos diante do nosso Senhor e então as nossas obras serão julgadas. Será que aquilo que você tem feito na sua comunidade, será que aquilo que você tem feito para o reino de Deus pode ser apresentado diante do teu Senhor? Será que você tem oferecido o seu melhor com a sinceridade no coração de querer verdadeiramente adorar ao Senhor? Ou será que você está tendo outros motivos para fazer o que você faz na tua comunidade local, no teu trabalho, na tua casa? De que maneira você tem sido o reino de Deus? De que maneira você tem glorificado ao Senhor?
precisamos refletir. A lição de hoje é reflexão, que afinal não há o que se fazer, já estaremos diante do Senhor. Então precisamos a partir de hoje mudar as nossas atitudes para que naquele grande dia nós possamos ver as obras que nós fizemos para o Senhor permanecerem após o julgamento de Deus. Subtópico número 3, um momento de recompensas ou a perda delas. Perceba, e voltamos a falar, você já é um salvo, você não será julgado para ser condenado ou salvo, você já está com Cristo. Amém. Glórias a Deus. Mas nós precisamos entender que quando se fala de reino de Deus, tem muito mais para que nós possamos usufruir, tem muito mais para que nós possamos desfrutar. Estaremos diante do nosso Senhor e Ele nos promete um galardão, Ele nos promete um prêmio. Aí você pergunta, pastor, o que vai ser esse galardão? Querido, é algo que excede o nosso entendimento. Algo que a Bíblia não explica o que é e algo que nós só podemos imaginar. É aquilo que John Piper fala na sua obra Uma Glória Peculiar, que nós precisamos esperar mais do céu, esperar mais por Deus e em Deus, sabendo que haverá uma retribuição. Nós não devemos servir a Deus por interesse, mas de todo certo nós temos interesse, que é a pátria celestial. Mas quando o nosso desejo está de glorificar a Deus, todo esse interesse se reverte em adoração, porque Deus quer que nós nos interessemos pelas coisas celestiais. Porque Ele falou isso sempre, Jesus deixou claro aqui na terra, buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas que são de cima, ajuntem para vocês tesouro no céu. E é isso que nós fazemos por meio das obras que nós oferecemos ao Senhor. Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como por exemplo orar, dar esmolas, jejuar em secreto, para que não venhamos perder o nosso galardão no céu. O que Jesus está falando aqui? Lembrando que nós seremos recompensados lá na pátria celestial. Mas se eu busco a glória terrena, se eu busco um tapinha nas costas, se eu busco o elogio, se eu busco o sucesso pessoal, na verdade, eu não estou investindo no reino, eu estou investindo em mim mesmo. Então a glória que recebo fica aqui. Mas quando nós fazemos com o desejo de adorar ao Senhor, com o desejo de ver o nome do Senhor ser glorificado, com o desejo de ver o reino de Deus crescendo cada vez mais no coração das pessoas, essas são obras que com certeza permanecerão diante de Deus e darão ensejo ao recebimento de galardão para aqueles que assim agiram, para aqueles que assim depositaram as suas obras diante do Senhor. Que você seja dessa maneira. Pense comigo, o que as suas ações vão dizer a seu respeito? Um ponto importante é que as nossas ações expõem as nossas intenções e tudo será revelado no tribunal de Cristo. Tópico de número 2, o que acontecerá no tribunal de Cristo? Subtópico 1, a fidelidade ao Senhor será recompensada. E aqui é interessante que tanto em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo de número 10, quanto em Romanos capítulo 14, versículo de número 10, Paulo fala a respeito do nosso comparecimento diante do tribunal de Cristo. E aqui ele usa a palavra grega bema. E aqui fica claro que o sentido do apóstolo não era de um julgamento para condenação ou salvação, porque bema é lugar de destaque, é pódio, é púlpito, ou seja, o fato é que nós compareceremos diante do Senhor para recebermos um galardão, para recebermos alguma dádiva, não para fins de julgamento. Mas o fato é que as nossas obras serão julgadas. Se forem consideradas dignas pelo Senhor, nós receberemos um galardão. Se forem consideradas indignas, elas serão consumidas diante do Deus Todo-Poderoso. Ou você ganha ou deixa de ganhar. Na verdade, no tribunal de Cristo, diante de Deus, você nada perde, porque você está já ao lado do Senhor na pátria celestial. Mas volto a falar, amar de Deus, sabe? Salvação é sensacional na nossa vida.
O céu é algo que nós almejamos sempre, mas Deus nos promete mais. Será que você não espera ter mais diante de Deus? Será que não é hora de seguir o conselho de Jesus e investir em tesouro na pátria celestial? Precisamos pensar a respeito disso. No tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali seus olhos poderão contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Não desanime, querido, Jesus está vendo o seu trabalho. Na tua igreja pode ser que ninguém esteja notando você. Lá na tua igreja local, lá no teu trabalho, lá no teu estudo, lá na tua família. Querido, faça tudo como para o Senhor. Ele está vendo. Se o homem não reconhece, o Senhor jamais deixa passar em branco. E naquele dia estaremos diante do Senhor. E eu espero, querido, em nome de Jesus, eu espero que as nossas obras sejam consideradas dignas pelo Senhor. Porque aquilo que fazemos, devemos fazer para que o nome dele seja glorificado e para que ele receba a nossa adoração. Subtópico número 2, um julgamento individual. Os crentes serão julgados de maneira individualizada. E aqui precisamos lembrar na parábola dos talentos, que da mesma maneira como o Senhor daqueles servos distribuiu talentos de maneira diferenciada, Deus também coloca à nossa disposição recursos, habilidades, tudo o que ele nos abençoa como bons dispenseiros de maneira diferenciada. Alguns recebem mais e serão cobrados por conta de tudo o que receberam. Eu sempre paro e reflito sobre a estrutura de igreja local que nós recebemos. Será que estamos usando de maneira adequada? Na maneira que nós utilizamos as redes sociais, porque a nossa geração tem hoje o poder da internet para falar de Deus, para adorar ao Senhor. Será que nós estamos utilizando esse recurso de maneira inteligente, de maneira que adore e glorifique ao Senhor? Você lembra que para cada servo aquele Senhor deu uma quantidade de talentos. 2 deles utilizaram bem os talentos e multiplicaram os talentos. Mas teve um que decidiu guardar o talento para que não perdesse, enterrou o seu talento. E naquele grande dia que foi a prestação de contas, o Senhor tirou daquele que não multiplicou e deu para aquele que havia multiplicado mais. Ou seja, o momento do galardão será para aquele que oferecer obras ao Senhor. E nesse contexto, nós precisamos refletir sobre tudo o que Deus tem colocado em nossas mãos, sobre toda a força, sobre todo o tempo, sobre tudo o que realmente o Senhor tem nos abençoado. Reflita, será que você tem sido bênção? Será que você tem retornado para o reino aquilo que o reino investiu em você? Precisamos nos atentar, porque um dia estaremos no tribunal de Cristo. Paulo deixa claro, todos nós compareceremos diante do tribunal. Então, precisamos ter cuidado. Subtópico 3, a qualidade precederá a quantidade. Querido, precisamos entender que a matemática do reino de Deus é diferente da matemática da terra. Para o Senhor não é a quantidade que vale, mas a qualidade. A quantidade do nosso tempo, a quantidade das obras, a quantidade da adoração não é nada comparada à qualidade das obras, à qualidade do tempo, à qualidade da adoração. Hoje as pessoas julgam o sucesso alheio por conta de números. Nós estamos na era das redes sociais, nós estamos na era dos likes. Nós mesmos estamos aqui em um canal do YouTube, na internet, falando da palavra de Deus, mas que precisamos de visualizações, precisamos de likes, precisamos de comentários. É fato, nós estamos inseridos nesse contexto, mas o que verdadeiramente deve nos mover não são esses números, e sim a glória de Deus, a obra para o Senhor, qual tem sido o propósito em tudo que fazemos. É uma era de influencer digital, é uma era de marketing digital e pessoal. As pessoas estão cada vez mais desesperadas de se autopromoverem, de divulgar as suas obras, as suas contribuições
missões, até na ajuda social para pessoas mais necessitadas. Mas, queridos, precisamos parar, refletir, usar os meios digitais com sabedoria e entender que a qualidade é muito mais importante. Tempo de qualidade, adoração de qualidade, obra de qualidade, intencionalidade de qualidade. Tudo o que fazemos para o reino deve ter a intenção de glorificar ao Senhor. O teu ministério não pode ser medido pelo número de membros da tua igreja, pelo número de alunos na escola dominical. O teu ministério será medido na proporção exata do nível de comprometimento, do nível de envolvimento e do nível de relacionamento para com Deus. Afinal, a vida pertence ao Senhor. Esse dom ele nos deu. Nós, como dispenseiros, precisamos usar a vida para a sua adoração. Pense comigo como você tem realizado a obra do Senhor. Um ponto importante é que o padrão de Deus é alto. Precisamos fazer a sua obra com excelência. Não esqueça, não é quantidade, é qualidade. Frutifique onde Deus te colocou. Use os recursos com sabedoria para a glória do Senhor, porque um dia estaremos diante de Cristo, lá no tribunal, diante do Senhor, no bema, todos nós estaremos ali e então receberemos o nosso galardão. Isso se as nossas obras resistirem ao juízo de Deus, ao fogo consumidor. Tópico de número 3, o que receberemos do tribunal de Cristo. Queridos, tem uma coisa que pastor recebe de pergunta é essa. Pastor, o que é o galardão? O que será o galardão? E detalhe que tem muita coisa que as pessoas imaginam, muita coisa que as pessoas ficam exercitando, não é, a sua criatividade. Alguns falam que o galardão, na verdade, será uma moradia, moradias mais bonitas, moradias mais simples. Outros falam que serão coroas ali que serão distribuídas. O fato é que a Bíblia não fala o que será o galardão. Na verdade, o que está é que nós receberemos um galardão. Agora, algumas características desse galardão a Bíblia deixa claro para nós. E a primeira é no subtópico número 1, recompensas eternas. Algo a Bíblia deixa claro. O que nós receberemos do Senhor não é passageiro, é eterno. E nós precisamos lembrar que a vida aqui na terra não se compara à eternidade. Algo que já falei aqui, volto a falar. Se tirarmos 10 anos da eternidade, continuamos com a eternidade. Se retirarmos 1000 anos da eternidade, continuamos com a eternidade. Então não há nada que se compare à eternidade nesta vida. Você vai ver aí 100 anos aqui na terra, nada se compara com a eternidade. E o galardão, aquilo que você receberá no bema, no tribunal de Cristo, você receberá para usufruir por toda a eternidade. Mateus 6,20, Jesus fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões minam e roubam. Entendamos isso, querido. Não há nada que se compare ao que receberemos das mãos do nosso Senhor no tribunal de Cristo. Outra característica desse galardão, que nós não sabemos exatamente o que é recompensas inimagináveis, subtópico de número 2. Eu sempre lembro daquela passagem de Jeremias que fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A Bíblia deixa claro que nós não somos capazes de acompanhar os pensamentos de Deus, de acompanhar os planos de Deus. Afinal, Deus é eterno e Deus é atemporal. Deus está na criação e está na consumação. Nós estamos orando, pedindo a Deus alguma coisa, suplicando algo, e o Senhor já está com os olhos lá na frente, sabendo exatamente tudo o que irá acontecer. E nós precisamos confiar na sua provisão e saber que, muito embora não imaginemos, Ele tem o que é melhor para nós.
Agora, imagine o galardão. Imagine, querido, que quando João falou do Apocalipse, da Nova Jerusalém, ele falou que lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o Senhor será o próprio sol ali, a luz daquele lugar. Agora imagine o galardão. Nós receberemos algo incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo. Além disso, precisamos lembrar, e o subtópico 3 deixa claro para nós, que são recompensas imerecidas. Afinal, somos dispenseiros do Senhor. Tudo que nós fizermos de obra, na verdade, nós estamos retornando aquilo que Cristo já investiu em nós. A vida é dele, os recursos são dele, tudo pertence a ele, a terra é dele. Então, nós agimos como servos dispenseiros que tomamos conta do que é de Deus. Mas a graça do Senhor é tanta que, além do céu, ele nos promete um galardão, ele nos promete uma recompensa por meio das nossas obras. E aquilo que eu desejo que eu e você possamos ouvir é assim: servo bom e fiel, as tuas obras resistiram ao fogo, resistiram ao julgamento do teu Senhor. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa generosidade divina é mencionada por Jesus ao responder aos que não acharam justa a recompensa dos obreiros da última hora. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Mateus capítulo 20, versículo 15. Não tente entender Deus. Não tente explicar Deus. No momento que nós explicarmos ou entendermos Deus, ele deixa de ser Deus. O importante é lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui, haveremos de prestar contas diante do Senhor. Seremos arrebatados e nos céus prestaremos contas no tribunal de Cristo. Não esqueça dessa responsabilidade. Pense comigo, por que Deus vê a necessidade de recompensar os crentes no céu? Só a salvação não seria suficiente? Um ponto importante: a bondade e misericórdia do Senhor não tem fim, ele sempre nos concede além do que merecemos. Querido, Deus é muito bom. Nós estaremos lá na pátria celestial, teremos o nosso arrebatamento, corpo glorificado, compareceremos no tribunal de Cristo, seremos julgados segundo as nossas obras para o galardão ali. Então passaremos para uma nova etapa e estaremos nas bodas do Cordeiro. Mas isso é assunto para a próxima aula. Vamos concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. O Senhor é bom e recompensará todos aqueles que trabalharam na sua seara por amor. Todos os nossos esforços no serviço do Mestre um dia serão recompensados. Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras e dificuldades que querem fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Não desista. Em Jesus Cristo você encontrará forças para suportar as aflições do nosso tempo. Vai valer a pena tudo o que você tem feito, todo o seu trabalho e todo o seu esforço. Querido, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto nós estamos estudando escatologia, mas nós precisamos desejar o céu. E enquanto esperamos esse dia chegar, vamos fazer o que precisa ser feito da melhor maneira para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a escatologia bíblica. Nos faz, Senhor, trabalhar com zelo, dedicação, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda a naquele grande dia estarmos diante do Senhor e que as nossas obras sobrevivam ao teu julgamento e que sejam para a glória, para a honra do teu nome, tudo o que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado a você que ficou até este momento conosco. Como é bom estudar escatologia, nós precisamos desejar cada vez mais o céu. Se você gostou dessa lição, deixe um like abençoado, um comentário para que nós possamos nos sentir cada vez mais motivados. Dá uma sugestão, o que nós podemos melhorar, se tem abençoado a tua vida, de que maneira você tem utilizado o nosso material. Se for possível, manda esse link para alguém para que também seja bênção na vida de outra pessoa. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.